Irmãos, então nós trataremos nessa noite do capítulo 7, a qual estará falando sobre casamento, divórcio e o novo casamento. Provavelmente a desestruturação das famílias em nosso tempo é um dos maiores problemas em que nós iremos enfrentar. Pessoas com famílias destruídas, desestruturadas, chegando até a igreja. Esse é um dos maiores problemas que nós enfrentaremos, porque este mundo, ele idolatra o fim da família tradicional. É o anseio dessa sociedade caída, é que a família tradicional chegue ao fim, sendo motivados pelo governo, por leis e por outros incentivos, sendo ensinados na escola e sendo propagados por grupos ideológicos. Com isso, irmãos, o casamento, que sempre foi o padrão de uma sociedade, homem e mulher se casando, na nossa geração está se tornando uma exceção. E o divórcio, que há alguns anos atrás era uma exceção, tem se tornado o padrão de nossa sociedade. É isso que tem acontecido. O certo tem se tornado errado, e o errado tem se tornado o certo. O que nós podemos observar nos casamentos? Que praticamente hoje, dificilmente, nós encontramos um casal que permaneceu casado. E o que nós temos mais visto em nossa sociedade? O aumento e o crescimento de divórcios. Para vocês terem uma ideia do que tem acontecido em nosso tempo, dados de registro civil mostram que no Brasil, em 2022, teve 970 mil casamentos oficiais, e no mesmo ano teve 420 mil divórcios. Ou seja, para cada um divórcio, teve 2 casamentos. 2 pessoas se casaram e uma se divorciou. Olha onde nós estamos chegando. De acordo com as estatísticas, mais de 60% dos casamentos, 60%, chegam à separação nos primeiros 10 anos de casado. A principal razão no mundo para levar a um divórcio é a falta de relação sexual entre os cônjuges e as crises financeiras. As mulheres, elas lideram o ranking de pedidos de divórcio. O Brasil ultrapassou a marca de 1 milhão de divórcios extrajudiciais em 17 anos. Em 17 anos contados, o nosso país, só o nosso país, foram mais de 1 milhão de divórcios judiciais, de pessoas que eram casadas judicialmente. Imagina os que estavam só amigados ou juntos, quantos que não tiveram. O divórcio de um casal é sempre um fato muito duro, difícil difícil de ser emocionalmente digerido, tanto pelo casal, como pelos amigos, ou até mesmo pela família de ambos os lados. Mas existe ainda uma figura que pode ser mais atingida com o afastamento dos pais: os filhos. Então, o divórcio é algo muito terrível. Isso mexe com a estrutura inteira, não é só com a vida pessoal da pessoa, mas mexe-se com os amigos que rodeiam, com as famílias dos outros cônjuges, e até com os próprios filhos, que são os que mais são atingidos com o divórcio. E diante disso, nós então precisamos entender o que é o casamento e os princípios do casamento e o propósito do casamento. Então, o casamento
é uma promessa pública e formal, feita por um homem e uma mulher, que os leva a uma união matrimonial, tornando os dois uma só carne, sendo então indissolúvel, como Jesus disse em Mateus 19,6: portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. E o casamento ele é destinado a proporcionar um companheirismo que abrange todos os aspectos da nossa vida. Então o casamento é uma promessa pública e formal. Vocês fizeram uma promessa diante de um juiz, diante de testemunhas, diante de Deus. É algo formal, foi formalizado, é um documento que vocês assinaram. Foi a tua honra que foi colocado em xeque, feita por um homem e uma mulher, e os dois então se tornam uma só pessoa. E a partir do momento em que se casam, tem que ser companheiros em todas as áreas de suas vidas. Quais são os princípios de um casamento bíblico? Primeiro, o que tem que ser feito entre homem e mulher. O casamento bíblico é heterossexual. Tudo aquilo que foge, homem com homem, mulher com mulher, não é bíblico, não é casamento. Casamento é um homem e mulher. O casamento deve ser monogâmico, ou seja, entre um homem e uma mulher. Deve ser monossomático, dois que se tornam uma só carne. E deve ser feito com pessoas que confessam a mesma fé. E qual o propósito do casamento? O casamento ele foi ordenado para que haja o auxílio mútuo entre o marido e a mulher, como diz em Gênesis 2,18: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que seja idônea. Então o casamento é para que o homem não esteja só, nem o homem e nem a mulher, ambos para se auxiliarem. E o que seria o auxílio mútuo? O auxílio mútuo, ele envolve a vida sexual do casamento, do casal, envolve a vida vocacional. O casamento, ele é uma vocação, não é para qualquer um sair casando porque todo mundo casa. O casamento é uma vocação, é um chamado. Tem pessoas que não estudam para ser alguém, uma profissão. Então o irmão Carlos estudou para ser eletricista. Então ele é vocacionado naquilo, ele é um eletricista. O Biro para mexer com ar-condicionado, ele estudou para aquilo, ele foi vocacionado para trabalhar com ar-condicionado. E o casamento também é uma vocação. Nós temos responsabilidades, nós assumimos responsabilidade diante daquilo que nós estamos fazendo. Requer uma dedicação o casamento. Então é uma vocação, é um chamado, a qual requer disciplina, dedicação, responsabilidade. Também dentro do auxílio mútuo existe o auxílio verbal, que significa, um casamento ele requer diálogo entre os dois, conversa e ouvir uns aos outros. E também requer a parte emocional, envolve sentimento, tristeza, alegria, sofrimento, amor, carinho, perdão. Então é um envolvimento mútuo entre duas pessoas, a qual vai abranger a vida inteira. Não é eu casar e eu fico lá na sala e o outro fica lá no quarto e não conversa, e não se relaciona, e não se tem carinho, diálogo, amor. Não, estão juntos, é um ajudando o outro, é um sendo solidário ao outro, é um auxiliando ao outro. Casamento. O que mais que é o propósito do casamento? O primeiro é esse, é o auxílio mútuo, que envolve todas essas coisas. O segundo é a propagação da humanidade, por uma sucessão legítima, que envolve ter filhos e criá-los na disciplina e admoestação do Senhor. Gênesis 1:28. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Então o casamento envolve o que? Ter filhos.
para que nós tenhamos uma sucessão santa, uma semente santa de uma continuidade cristã. Envolve isso. O terceiro propósito do casamento é para a prevenção da impureza, ou seja, para não vivermos enlaçados em pecados sexuais, e sim podermos nos satisfazer sexualmente de forma legítima. 1 Coríntios 7,2 diz assim: mas por causa da impureza, cada um tenha a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Então o propósito do casamento é para prevenir da impureza, para que cada um tenha apenas o seu cônjuge. Quando, irmãos, essa estrutura daquilo que foi estabelecido por Deus a respeito do casamento, ela é quebrada, ela é desprezada ou desobedecida, o resultado é o divórcio. O divórcio não acontece por acaso na vida das pessoas. O divórcio é o resultado da quebra do casamento, dos princípios do casamento e do propósito do casamento. Quando o homem ele deixa de observar a prescrição bíblica a respeito disso, logo o resultado será o divórcio. Jesus disse então em Mateus 19:8 que o divórcio é a consequência da dureza do coração do homem, porque não foi o divórcio que Deus estabeleceu desde o princípio, e sim o casamento. O princípio foi estabelecido com o casamento, e com o casamento a estabilidade familiar, com a estabilidade familiar a estabilidade da igreja, e consequentemente a estabilidade da sociedade. Olha como o casamento é tão importante. Tudo em torno de nós gira em torno do nosso comprometimento, marido e mulher. Tudo que nós vemos hoje, porque o mundo está de cabeça para baixo, porque o homem deixou de cumprir, de observar o mandamento do casamento, se desestruturou todo o casamento, se desestruturou toda a sociedade, logicamente todas as igrejas, é tudo bagunçado, desde famílias, igrejas, sociedade, porque abandonaram o princípio estabelecido por Deus a respeito do casamento. Ainda que a nossa sociedade considere o divórcio algo normal, contudo Deus diz em Malaquias 2,16, Ele odeia o divórcio. Se todos nós que estamos aqui, irmãos, mantermos o padrão do casamento conforme ensinado nas Escrituras, nenhum de nós enfrentaremos o divórcio em nossas vidas. E se assim ensinarmos aos nossos filhos e aos nossos netos os princípios do casamento, eles também jamais enfrentarão o divórcio, e assim manteremos uma semente santa em nossa geração. Se nós, ouvindo isso, nós nos quebrantarmos, e nós nos humilharmos, e irmos ao Senhor, e obedecermos aquilo que Deus estabeleceu, o divórcio nunca alcançará as nossas vidas. Se assim nós ensinarmos então aos nossos filhos, eles também enfrentarão esse mundo caído, e eles também não se divorciarão, e assim será perpetuamente a nossa geração. É o que o Senhor diz, que Ele abençoaria até 1000 gerações daqueles que o amam, daqueles que o obedecem. E assim é a geração nossa, uma geração santa, que deve permanecer santa nesse mundo, a começar conosco, marido e esposa. O que a nossa confissão de fé diz a respeito disso? A respeito do divórcio e do novo casamento. A nossa confissão de fé, ela não diz absolutamente nada a respeito desse assunto. Ela apenas aborda a parte do casamento, do matrimônio, mas ela não abordou a parte do divórcio e segundo casamento. A nossa confissão é praticamente uma compilação
da Confissão de Westminster, né, das igrejas presbiterianas do Brasil. Na Confissão de Westminster, eles abordaram a respeito do divórcio e do segundo casamento, mas a nossa não abordou. Tanto a Confissão de Westminster é puritana, como também a Confissão Batista, ela também é puritana. Mas provavelmente, por que eles não redigiram essa parte na nossa confissão de fé? Provavelmente porque não chegaram em um consenso a respeito desse assunto. É um assunto um pouco delicado quando nós tratamos de divórcio e novo casamento, e de alguma forma, provavelmente, deve não ter tido um consenso entre os batistas com relação a esse assunto, e provavelmente por causa disso eles preferiram não abordar na confissão de fé e deixar a critério de cada igreja batista local decidirem a respeito desse assunto. Mas, mesmo diante disso, o pastor Samuel Waldron, que é hoje considerado um dos maiores teólogos batistas reformados, ele é um dos professores do seminário a qual eu faço, ele é americano, ele é um grande expositor, ele tem um livro fazendo a exposição da nossa confissão de fé, e nesse livro ele considera que a abordagem de Westminster é uma excelente declaração sobre o assunto, tanto da de Westminster como na Declaração de Savoy, que são os documentos históricos da Igreja Protestante. Na Confissão de Westminster, eles reconhecem o direito ao divórcio e ao novo casamento somente em 2 casos, que seria o adultério e o abandono. Essa seria a posição mais aceita hoje entre os protestantes. Então, a de Westminster, eles deixam claramente observado na confissão de fé deles que o divórcio só poderia acontecer em 2 casos: se houvesse o adultério, e sempre pela parte prejudicada, né? Houve um adultério, a parte prejudicada ela pode pedir o divórcio e se casar novamente, ou o abandono, o marido abandona a família, vai embora. No caso também do abandono, o abandono ele pode gerar até na parte de agressão física, né? O marido é agressivo em uma situação, a mulher ela pode também, de acordo com a Confissão de Westminster, ela pode considerar isso como um abandono e ela se apartar do marido devido à sua brutalidade, né, a ela se apanhar e tudo mais. Então, qualquer tipo de abandono, seja numa parte física, ou seja, o próprio marido sair de sua casa, ou ao contrário, a mulher abandonar e sair de sua casa, né? Isso, de acordo com a Confissão de Westminster, ela seria aceito o divórcio somente nessas 2 exceções. Nós temos também uma outra posição com relação a isso. Provavelmente foram as posições que impediram o escrito disso em nossa confissão de fé, que seria a posição ainda mais conservadora a respeito de divórcio e novo casamento, que seria uma posição que é totalmente contrária ao divórcio, e se divorciar é contrário a qualquer tipo de novo casamento, somente com a morte do cônjuge, somente fica livre se o outro falecer. Em ambas as posições nós encontramos bases bíblicas para elas, tanto a linha de pensamento das exceções, de apenas o adultério e o abandono, como também nós vemos algumas passagens bíblicas que parecem nos fornecer que somente após a morte do cônjuge. Contudo, o pastor e teólogo Samuel Waldron, ele diz: o casamento ele foi ordenado por Deus como uma bênção na criação. Por isso Deus odeia o divórcio, porque ele sempre se resulta do pecado. Porém, ele diz, como uma necessidade em um mundo caído sob maldição,
Deus o permite, nesses casos, divorciar, em caso de adultério ou abandono. Apesar, olha o que ele diz, apesar do divórcio ser concedido somente à parte prejudicada, entretanto, o direito ao divórcio não precisa ser exercido. Pode ser imprudente exercer esse direito, no entanto, a parte prejudicada pode o exercer. Mesmo diante de poder haver, em alguns casos, a exceção, o pastor Samuel Waldron, ele diz que o melhor não seria usar desse direito, e sim buscar o perdão e a reconciliação. Olha o que os estudos dizem. Os estudos mostram que 50% das pessoas que se divorciaram se arrependeram. Metade das pessoas que buscaram o divórcio, elas se arrependeram. E aqueles que se casaram pela segunda vez, dificilmente deu certo. Então os estudos mostram isso, que depois que abaixa a poeira, a metade das pessoas que se divorciaram, elas acabam se arrependendo. Nossa, por que eu fui divorciar? E aqueles que após o divórcio se casaram com outro, a maior parte desses casamentos não deram certo. É exatamente isso que a Bíblia nos ensina, para que aqueles que estão casados não se separem, porque dificilmente dará certo. Dificilmente a pessoa, ela em busca da sua felicidade, da sua alegria, ela acha que isso resolveria o problema dela. E quando eu fui estudar sobre o caso, o divórcio, ele causa muito mais problemas do que aquele problema que você já tinha. É muito problemático um divórcio. Então, conforme é nos instruído, seria muito imprudente nós hoje, conhecedores da palavra, propormos o divórcio. É melhor, em todos os casos, buscar sempre o perdão e a reconciliação. Diante disso, vamos ao texto. Versículo 10 e 11. Diz assim: ora, aos casados ordeno, não eu, Paulo falando, mas o Senhor Jesus que ordenou, que a mulher não se separe do marido. Se porém vier a se separar-se, que não se case ou que se reconcilie com o seu marido, e que o marido não se aparte de sua mulher. Quem aqui é casado? Levanta a mão bem alto. Quem aqui é casado? Para você que é casado, aqui inicia-se o mandamento do Senhor. Versículo 10. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor Jesus, que a mulher não se separe do marido, da mesma forma que o marido não se separe da mulher. Por aqui nós já resolvemos um monte de problemas que talvez estivessem em nossas mentes a respeito de separação. Jesus deu uma ordem, que os homens não se separem de suas esposas, e que as mulheres não se separem dos seus maridos. O apóstolo Paulo inicia dizendo que Jesus ordenou para que os que estão casados não se separem, mas se vierem a se separar, que não se casem ou se reconciliem. Você entendeu? Antes nós vivíamos talvez numa ignorância, não entendíamos o Evangelho, não tínhamos as instruções corretas, mas agora é claro para nós cristãos, nós que confessamos a Cristo, nós não podemos nos separar do nosso cônjuge. Mas se você quiser se separar, você não poderá casar mais. Ou então,
se reconcilie com o seu cônjuge. Inicia falando a respeito disso para nós cristãos. É por isso que isso aqui não funciona para todo mundo, porque ninguém é cristão. Mas para os cristãos, nós devemos dar o valor e devemos obedecer aos mandamentos do Senhor. No versículo 12 e 13: aos mais digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem uma mulher incrédula, e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem um marido incrédulo, e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Então, se você se converteu, mas o seu cônjuge não se converteu, você está vindo na igreja, mas a tua esposa não. Você, mulher, está vindo na igreja, mas o seu marido não, continuam ímpios, não querem Deus. Mas se eles aceitaram você ter a tua fé, se eles aceitaram você vir à igreja, congregar, você poder buscar a Deus, o que aqui Paulo diz? Vocês então não se separem, não deixem ele, porque ele concordou. Ele não está sendo uma pedra de tropeço, ele não está te impedindo você de buscar a Deus. Ele concordou, permaneça com ele, mesmo ele sendo incrédulo, mesmo ela sendo incrédula. E ele vai dizer o porquê. No 14: porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. O que Paulo está dizendo? Olha, observe, se o teu marido ou a tua esposa, sendo incrédulo, permitiu você continuar buscando a Cristo, você ser cristão, é porque Deus, Ele tem um propósito na sua família. Provavelmente Deus também o salvará, pelo seu bom testemunho, pela sua influência, pela sua oração, pela sua intercessão. Se Deus assim fez com que ele permanecesse com você, ela permanecesse com você, é porque existe um propósito muito grande de Deus salvar toda a sua família, inclusive os seus filhos. Observe, isso aqui nós podemos testemunhar por muitos de nós. Quem aqui de nós não foi sozinho pela primeira vez na igreja? De repente uma mulher, uma esposa foi sozinha pela primeira vez na igreja, e hoje ela está com toda a família na igreja. É isso. Pelo seu procedimento, toda a tua família foi alcançada. E assim também pela vida de algum homem, que foi pela primeira vez, e depois toda a família foi alcançada. E Paulo diz isso. Então, pelo convívio, pelo testemunho, pela influência, o cônjuge e os filhos também poderão ser salvos. No versículo 15: mas, agora entra o mas aqui de Paulo, mas, se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos não fica sujeito à servidão, nem o irmão nem a irmã. Deus o chamou, Deus tem o chamado à paz. Pois como sabes, ó mulher, se salvarás o teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás a tua mulher? Se o cônjuge, o seu marido, a sua esposa, por causa da sua fé, ele quiser se separar de você, deixe ele ir, porque provavelmente ele não é um escolhido de Deus, ele não foi eleito, ele não é salvo, ele não será salvo. Muitas vezes, são pessoas que fazem isso, pessoas obstinadas em seus pecados, orgulhosos e duros de coração. Se este quiser te abandonar e seguir a sua própria vida, deixe-o seguir, e você fica livre, não caindo sobre você a condenação do pecado. Então Paulo fala, olha, se ele consente ficar com você, provavelmente Deus tem algum propósito nisso. Deus quer alcançar a vida dele, Deus quer alcançar a tua família. Mas se ele não quer ficar com você,
Se ele endureceu o coração e quer te abandonar, quer te largar, deixa ele ir, porque provavelmente ele não será salvo, ele não é eleito, ele não é escolhido, ele está seguindo o seu próprio caminho. Do versículo 17 ao 23: ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus tem chamado. É assim que ordena a todas as igrejas. Foi alguém chamado estando circunciso? Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso? Não se faça circuncidar. A circuncisão em si não é nada. A incircuncisão também nada é. Mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Fosse chamado sendo escravo, não te preocupes com isso. Mas, se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Porque o que foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre, é escravo em Cristo. Por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Então o que Paulo ele quer nos falar com isso? Ele quer que todos nós, ao irmos até Cristo, ao sermos salvos, que nós andemos conforme Deus nos tem chamado. Se você está casado, permaneça casado. Guarde, como diz o versículo 19, guarde as ordenanças de Deus e cumpre o seu propósito. Você está casado? Então ame a tua esposa. Esposa, respeite o marido, formem uma família e tenham filhos. Então ele quer mostrar isso para nós. Como que vocês foram chamados? Permaneçam da forma em que vocês foram chamados. Quanto aos solteiros, permaneça na vocação em que você foi chamado. Se a tua vocação é casar, como diz o versículo 20, prepare-se para casar. Agora, se a tua vocação é permanecer solteiro, então dedique-se ao Senhor. Todos aqueles que foram chamados no Senhor, agora pertencem a Cristo. Por isso devemos viver a nossa vida para a glória de Deus, e não como escravos de homens, como diz o 23, ou seja, e não escravizados mais ao pecado. É como ele diz a circuncisão. Olha, o judeu foi chamado circuncidado, não precisa de desfazer. Você foi chamado incircuncidado, os gentios, não precisa de circuncidar. O que vale é vocês agora obedecerem os mandamentos do Senhor, seguir o chamado de vocês, o propósito de vocês nesse mundo. Não é o teu casamento, não é a tua família. Então siga o teu propósito, cumpre o teu propósito. E o que nós podemos observar, irmãos, diante de tudo isso? É que a nossa sociedade, ela abandonou totalmente os princípios de Deus, estão seguindo seus próprios caminhos. Olha o mundo em que nós estamos vivendo. Quem observa hoje o casamento? Quem teme se divorciar? Quem teme se envolver em um novo casamento? Ninguém. As pessoas são entregues ao pecado, entregues à imoralidade, entregues aos seus próprios prazeres, são hedonistas. Hoje as pessoas se divorciam por qualquer problema. A principal causa no Brasil do divórcio são problemas financeiros. Então a pessoa passa por um problema financeiro, o casal, solução, vamos largar. É pecado. Não está dentro da jurisdição das Escrituras Sagradas. Sendo assim, olha quantos estão no pecado, ao abandonarem os seus matrimônios por causa de dificuldade financeira. As pessoas vivem sem um comprometimento, se entregam a paixões carnais, se envolvem em outros relacionamentos, se tornam então adúlteros, desprezando os mandamentos de Deus e estando debaixo do juízo eterno. É muito sério. As pessoas estão brincando com Deus. Elas acham que não haverá um juízo, que não haverá uma condenação diante dos seus pecados.
nós então tratamos desse assunto aqui na igreja? Com muita reverência, prudência e temor. Então, como na nossa confissão nós não temos a abordagem a respeito disso, o que nós temos? A confissão de Westminster e a parte mais conservadora. Diante disso, a igreja aqui local, diante de uma eventual divórcio ou segundo casamento, nós então analisaremos, eu juntamente com os oficiais, caso a caso. Será colocado diante de nós para que a gente possa estudar cada um dos casos a qual pode futuramente alguém da igreja estar enfrentando. Lembrando que se houver algum tipo de exceção, é somente nos casos de adultério e de abandono. Mas mesmo assim, é de se analisar o caso. Porque o que acontece, um grande problema que tem acontecido em nossos dias, é que as pessoas, ao saberem da exceção, elas buscam na exceção um motivo para se divorciar. Vou dar um exemplo. Um casamento está em crise. Os dois são cristãos. Um exemplo. Os dois são cristãos. Mas com a crise desse casamento, os dois estão decididos em seus corações a terminar o casamento. E um então se aparta do outro. Os dois se apartam. E eles sabem que se alguém adulterar, ou se alguém o primeiro que abandonar a casa, então ele se considera livre daquele casamento para se casar novamente, porque ele não quer permanecer casado. Então as pessoas usam a exceção para empurrar o outro, um ao outro, ao pecado. E quando então um peca, agora ele acha, agora eu fiquei livre para casar novamente. Mas não. Diante de um aconselhamento, se a pessoa ela não cumpriu o papel dela, como diz as Escrituras, de ser um casamento, ela é tão culpada pelo divórcio como aquele que se divorciou. Porque ela fez de tudo para se divorciar. Ela não lutou pelo casamento, ela não buscou aconselhamento, ela não buscou resolver, ela não buscou perdoar. Pelo contrário, ela empurrou o outro para o pecado. Nesse caso, mesmo diante do adultério ou do abandono, os dois estão errados, os dois são pecadores, e os dois não podem se casar novamente diante disso. Por isso que, caso a caso, será estudado, caso aconteça algum tipo alguma coisa assim em nosso meio. É assim que nós trataremos. Estudaremos caso a caso, analisaremos todo o comportamento desse casal para ver realmente se ele lutou pelo casamento ou se realmente os dois, um forçou o outro a pecar. Diante disso, quero deixar aqui os últimos conselhos a respeito dessa palavra. Para os solteiros da igreja, o que nós percebemos é que a nossa sociedade ela está totalmente corrompida. Os jovens da nossa sociedade são todos depravados, lá de fora, não da igreja, lá de fora, e cheios de malícia. Por isso, vocês solteiros, tomem muito cuidado ao decidirem se casar, porque é melhor vocês permanecerem sozinhos do que mal acompanhados. Se você fizer a escolha errada, isso será por consequência por toda a sua vida. Por toda a vida. Uma decisão errada na tua escolha, no teu casamento. Lembra disso. O mundo caído. Na época de Paulo, o mundo estava caído. Havia uma imoralidade tão grande que Paulo fala assim: solteiros, não casem. Fica no jeito que vocês estão. Porque está tudo corrompido. Vocês não vão encontrar pessoas santas para se casar. Não procura lá fora, não buscam lá fora, são corrompidos, são maus, são maliciosos, famílias destruídas, gerações incrédulas. Não busca lá fora, não dará certo. Mas se vocês solteiros se casarem com as pessoas convertidas, pessoas cristãs,
vocês automaticamente estarão debaixo da bênção do Senhor. Por isso, não se precipitem com o casamento. Orem a Deus, pois o casamento é para sempre, até que a morte nos separe. Depois de casar, não adianta vir chorar aqui. Agora eu quero separar. Não tem disso. É até que a morte nos separe. Por isso, escolha bem. Vê quem é a pessoa. Vê se a pessoa é fiel a Deus. Vê se a família da pessoa, porque você vai casar não com a pessoa, não, vai casar com a família. Se a família da pessoa é convertida, se buscam a Deus, se são cristãos, se vem de uma família de boa índole, porque depois, meu irmão, não tem volta. Para os outros solteiros que entendem que não tem o chamado para o casamento, isso não é mal. Nós vivemos numa sociedade que há uma pressão para se casar, mas tem pessoas que não têm a vocação para o casamento. Ficar solteiro e ter uma vida mais perto para se dedicar a Deus, a servir a Deus, isso não é mal. Paulo incentiva isso, né? No versículo 8, ele incentiva aqueles que querem permanecer sem casar. Mas, se você não se dominar, então se case. Para os viúvos, a mesma coisa. Apesar da possibilidade legítima do novo casamento, a viuvez, a Bíblia dá uma possibilidade legítima de novo casamento. Paulo ele aconselha também no versículo 8 a permanecer sozinho e não casar novamente. Mas caso não consiga se dominar, é melhor se casar. Então, pessoas que são viúvos, ou pessoas que passarão pela viuvez, o conselho de Paulo é: permaneça viúvo. Imagina, a pessoa já tem uma família formada, vai juntar com outro, com uma outra família formada. Meu irmão, não é fácil, é complicado. Então, o conselho de Paulo para os viúvos: permaneçam viúvos, mas caso não consigam se dominar, é melhor casar. Para aqueles que se divorciaram e hoje estão em um novo casamento e entendem que o divórcio não ocorreu de forma legítima, não foi nem por adultério e nem por abandono. Então, de repente, alguma família que está aqui, alguém que vocês conhecem, se divorciaram e vieram a casar novamente, e o divórcio aconteceu de forma ilegítima, não foi nem por adultério e não foi nem por causa do abandono. Nesse caso, como proceder? Nesse caso, o que nós orientamos? Você precisa de entender que o que foi feito foi pecado, mas agora que já está uma nova família já organizada, permaneça com a família do jeito em que está e prossigam a vida de vocês, porque não tem como agora desfazer. O problema seria muito maior, desfazer algo que foi feito errado. Então permaneçam, se arrependam, entendam que o que foi feito não é o certo, e agora instruam a família, os filhos de vocês, a não cometerem os mesmos pecados. Então, se alguém aconteceu isso, a recomendação é que agora vocês se arrependam, prossigam e não façam de novo, pelo amor de Deus, irmão. Divorciar de novo, para depois casar de novo, conhecendo as Escrituras, agora chega, né? Acabou, porque agora você entendeu o que é o casamento, o que é certo e o que é errado. Para aqueles que se divorciaram e estão solteiros, se você deseja se casar novamente, divorciou de forma até legítima, mas está solteiro, se você deseja se casar novamente, será necessário nós fazermos um aconselhamento em particular com cada um que esteja nessa situação. A gente precisa de analisar caso a caso e para fazer a orientação correta do que aconteceu, de como estão vivendo. Então, para aqueles que se divorciaram, estão solteiros e querem se casar novamente, será necessário nós fazermos o aconselhamento pessoal
para eu poder orientar a melhor situação no teu caso. Agora, para aqueles, terminando, que estão casados, a orientação da Bíblia é: não se separem. Se vierem a se separar, não se casem, ou então se reconciliem com seu cônjuge. Diante disso, irmãos, em tudo que foi exposto aqui em nossa igreja, nós precisamos de entender que é uma situação que não é muito simples, ao fato que nem eles provavelmente chegaram em um certo acordo naquele momento. Então não é uma situação muito simples. Por isso nós, aqui na igreja, nós conduzimos isso de forma moderada, certo? Analisando, como o pastor Paulo sempre fala para nós, analisando caso a caso, para ver a situação em que aconteceu o divórcio e o novo casamento. Então, diante disso, o que nós podemos tirar de conclusão? Que o casamento é algo muito sério. Quando Jesus expôs a situação do casamento em Mateus 19, os discípulos falaram: mas Senhor, então é melhor não casar. E Jesus falou o quê? Isso mesmo, é melhor não casar, porque não é brincadeira, é coisa séria. Formar uma família não é brincadeira, ter filhos não é brincadeira, principalmente vivendo em um mundo caído. Por isso, irmãos, há uma seriedade a respeito do casamento na Bíblia, há uma seriedade muito grande, e que nós, a igreja aqui em São Joaquim da Barra, nós vamos zelar pela santidade da igreja, pela santidade das famílias aqui, para fazer as orientações corretas e buscarmos vivermos da maneira correta aqui nessa igreja. Em especial, o zelo pela próxima geração, porque muitos de nós viemos de uma geração já totalmente arruinada, fizemos muitas coisas erradas, viemos de um mundo cheio de pecados. E o que é a maior proposta ao plantarmos uma igreja bíblica aqui? É agora cuidar da nossa geração, é agora colocar a nossa geração no caminho certo, instruir eles no caminho certo, para que eles não cometam os mesmos erros que muitos de nós cometemos no passado, e sejam homens e mulheres santos, que tenham casamentos santos, que tenham uma semente santa, uma geração santa, a qual glorificará o Senhor. Então, quando nós falamos isso, talvez é até duro a respeito do divórcio, do novo casamento e dessas situações, mas isso é necessário para que a nossa geração, os nossos filhos, se mantenham santos em uma geração caída. É necessário nós procurarmos, buscarmos em Deus todas essas instruções. E diante disso, nós estaremos orando agora nesse momento, fazendo uma reflexão de tudo o que foi colocado aqui a respeito do nosso casamento, de como está o teu casamento, de como está a tua família, de como estão os teus filhos, como está a tua situação pessoal diante de Deus. Talvez você está aqui nessa noite e passou por muitos traumas do passado, sofreu com relacionamentos errados no passado, e nós devemos ir até o Senhor, porque só Ele pode nos perdoar, só Ele pode nos dar um novo coração, só Ele pode restaurar a nossa vida.